Olá, a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre a questão do divórcio, um tema que, se não for muito bem compreendido, pode fazer com que a pessoa viva em grande pecado diante do Senhor Deus. É por isso que eu peço para você permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Existem basicamente dois extremos no nosso meio cristão. Há aqueles que fazem o que bem entendem, casam, separam, casam de novo e se separam da maneira que for mais conveniente. E há também o outro lado extremo, aqueles que dizem que não podem se separar em motivo algum, em circunstância nenhuma. Ou seja, não há exceção para esta regra. Então, ambos, um e outro lado, eles podem deixar várias pessoas em grande pecado. Tanto aqueles que casam e descasam e fazem o que bem entendem, quanto aqueles que dizem para a igreja. Isso vem dos líderes, dos pastores, isso vem da liderança, daqueles que ensinam. Ambos os lados, se não for bem compreendido, pode fazer com que uma pessoa viva em grande pecado. Por um lado, a lei diz que a mulher ela está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, desobrigada estará da lei conjugal. Então, nota que há exceção. A exceção é a morte. Mas existem mais um caso de exceção nessa questão toda. E que a primeira parte que casa e descasa, que faz o que bem entender, isso vem por causa de dureza de coração e desobediência à própria palavra, ao próprio mandamento. Porque não há base nenhuma na Escritura, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, que vai dar legalidade para casar, ainda mais tem pastores que casam e descasam. Quanto mais a igreja, quanto mais o próprio povo. E eles acham que só porque separou formalmente, para Deus eles estão separados. Então há uma grande confusão, isso é um espírito de confusão, porque eles negligenciam o que está escrito claramente. Do outro lado, tem aqueles que impõem fardos que o Senhor não colocou. Esses fardos, eles não foram colocados pelo Senhor Jesus. Existem exceções, que a primeira é, enquanto o marido viver, a mulher está ligada à lei, a ele, pela lei. E tem no caso de adultérios. Então, quando tiver exceções, o texto vai estar bem claro quando for aparecer os casos de exceções. E existem pastores muito conhecidos aqui no nosso meio que pregam que o homem e a mulher, eles não podem se separar em hipótese alguma. Se você vê uma pregação dessas, dentre eles eu cito Paulo Júnior, se você vê uma pregação dessa, fuja, não creia naquilo que ele está falando, porque isso não tem base bíblica. Então, há exceções, nós vamos mostrar aqui no texto para vocês. Este assunto ele surgiu com os fariseus querendo provar o Senhor Jesus, querendo experimentar para ver se pegava ele numa palavra, para ver se surpreendia ele e para eles terem motivo de acusar o Senhor Jesus. E nota que os próprios fariseus usaram um contexto da lei de Moisés, da Torá, que diz que o homem pode lavrar uma carta de divórcio e entregar na mão da sua mulher. Só que tem casos específicos para isso. O homem, ele tem que achar coisa indecente nela. Isto é uma exceção da própria Torá, particular da Torá, porque esse mandamento e preceito, ele veio por causa de dureza de coração. Dureza de coração de quem? Daquele que está se portando inconvenientemente, indecentemente, sem pudor e sem vergonha. Ou seja, se a mulher ela começa a mostrar comportamentos desonrosos, que são comportamentos incoerentes, indignos, indecorosos, o homem ele pode lavrar uma carta de divórcio e colocar na mão dessa mulher. Esse é o motivo. E a carta de divórcio serve para esse fim.
específico no contexto da antiga aliança. Só que é verdade, o Senhor Jesus ele fala essa parte e acrescenta que é por causa da dureza de coração do homem. Perceba que eles usaram a lei de Moisés para tentar pegar o Senhor Jesus, e o Senhor mesmo pega um contexto que é desde o princípio de Gênesis, o princípio da criação, e que quando o homem une a sua mulher, através da relação sexual, os dois se tornam uma só carne. Aí não são dois, porém uma só carne. Aí o Senhor acrescenta, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, voltando ao que eu tinha falado sobre os pastores, essa bagunça é gerada por causa da liderança da igreja, daqueles que estão à frente do povo. Ou seja, se eles estiverem ensinando errado, faz com que o povo todo ande errado. Se por um lado eles não estão nem aí com a palavra, deixam fazer o que bem entender e só pegam aquilo que for conveniente para si, para estar em conformidade com a doutrina da igreja, da própria denominação, porque agora não é de acordo com as sãs palavras, com a doutrina genuína que eles receberam dos apóstolos, é por uma sistematização da própria denominação, das doutrinas da própria denominação. Então, se for conveniente que as pessoas podem casar e separar, se for conveniente, eles vão fazer, eles vão permitir. E por outro lado, tem o excesso, tem o mau entendimento de querer cumprir tudo sem entendimento e colocar um fardo que o Senhor Jesus não colocou sobre a igreja, dizendo que não se pode separar em hipótese alguma. Esse mau entendimento, essa má interpretação, ela vem por causa de isolar também um contexto de Marcos, no capítulo 10. Também, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, existem outra maneira de separar, mas ele diz que essa separação, irmãos, prestem atenção, esta separação que ele diz lá no capítulo 7, em 1 Coríntios, não é uma separação para você contrair novas núpcias, preste atenção. É se acaso você estiver vivendo debaixo de briga, o seu leito conjugal, o seu matrimônio estiver com muita briga e vocês não estiverem em acordo, vocês se separam. Aí ele diz, é bom que se reconcilie, ou se você apartar, que você não procure outro marido ou outra mulher. No caso, um marido e uma esposa. Tanto faz o homem como a mulher. Se vier a separar, o crente, ele não contrai novas núpcias. Vamos a partir do verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha que pergunta bem capciosa. Essa pergunta é para fazer a pessoa cair mesmo, escorregar. Porque lá quando você vai lá para Deuteronômio 24, não está escrito, Moisés não passou para o povo por qualquer motivo. Foi bem claro, o homem tem que achar coisa indecente na mulher. Compreende? O homem ele tem que achar coisa vergonhosa nela, coisa digna de vergonha, de desonra. Não precisa necessariamente, nesse contexto, não seria necessariamente um adultério. Tá vendo? Tem que trabalhar com as exceções. Lá no contexto da lei, lá em Deuteronômio 24, diz coisa indecente. Se ela estiver mostrando muitas partes do corpo. Compreende? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? O Senhor Jesus ele pegou um princípio lá da criação. Olha o que ele diz, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí, verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, aqui o Senhor Jesus falando, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus juntou,
Através de quê? Através de um papel? Através de uma aliança feita de metal? Não, através da relação sexual. Através da relação sexual é consumada esse casamento. O homem e a mulher se unem em uma só carne quando, de fato, eles têm relações sexuais. Aí está consumado e eles são agora para o Senhor uma só carne. Então esse é o entendimento aqui. Agora observe o verso 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Então, por causa de dureza de coração, como eu falei para vocês, dureza de coração de quem? Do homem? Não. Do homem ou da mulher? Não. Daquele que errou, daquele que está andando com a não conformidade com a lei. Aí olha para você ver. Entretanto, ele diz, entretanto, não foi assim desde o princípio. Aí ele vai pegar a criação. Eu, porém, vos digo. Aqui, esse eu, porém, vos digo, é a partir de agora. Ele está falando basicamente, a partir de agora, eu estou dizendo isso para vocês. Só que esse a partir de agora não é um novo mandamento. Ele já pegou lá a parte do princípio da criação e vai dizer que a vontade de Deus é essa que ele vai falar agora. Eu, porém, vos digo. É essa que é a vontade de Deus, que foi lá desde Gênesis, desde o princípio mesmo da criação, a hora que Deus estabeleceu o homem e a mulher na terra. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e aqui a palavra é, deixa eu ver aqui, essa palavra é ilícitas, é porneia. Então, quando fala relações sexuais ilícitas, é todo tipo de relação ilícita mesmo. Adultério é uma relação sexual ilícita, fornicação, homem com homem, que é homossexualismo, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal. Olha para você ver, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, etc. Então, é todo tipo, né? Relações sexuais ilícitas, é todo e qualquer tipo de relação sexual fora do contato natural do homem e da mulher, e nesse contexto, do homem casado e da mulher casada. E casar com outra comete adultério. Então, perceba, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, esse não sendo é o porém. Esse não sendo é a exceção. Então, o que ele disse aqui? Quem repudiar sua mulher não pode. Ele falou, quem repudiar vai estar cometendo adultério. Quem repudiar e casar com outra vai estar cometendo adultério. Então, essa carta de divórcio, ela tem validade se tiver essa palavra aqui, ó, relações sexuais ilícitas. Então, é permitido se tiver relações sexuais ilícitas. Está muito claro. Está até sublinhado, ó, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, essa é a exceção fora daquele que o cônjuge morrer. Essa é a exceção aqui que o Senhor está falando. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo, olha, faz um parênteses, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, é o parênteses, não sendo, essa é a exceção da regra, essa é a exceção do mandamento, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Entendeu como um vai contaminando a carne do outro? Aí os discípulos vão falar, se essa é a condição do homem com a sua mulher, não convém casar. Aí o Senhor ele vai dar exemplo dos eunucos, que vai ter eunuco que nasceram já nasceram, né, atrofiado, com algum tipo de anomalia, algum problema. Tem eunucos que os homens se fazem tais. Na verdade, naquele contexto lá, os reis, quando eles conquistavam terras,
conquistavam reinos, e eles faziam eunucos a linhagem real para não se multiplicar. E tem aqueles que se fazem a si mesmos eunucos por causa do reino de Deus. Então, se porventura alguém pecar, alguém cair nesse erro e adulterar, tanto faz o homem ou a mulher, se porventura adulterar, para você ter acesso ao reino de Deus, para você ser salvo, você tem que se tornar um eunuco. Você não pode mais contrair novas núpcias, a não ser se o teu cônjuge te perdoar. Se o teu cônjuge te perdoar, aí Deus perdoa essa união, limpa essa união toda, vocês agora ficam limpos diante do Senhor e podem viver novamente juntos. Mas se não perdoar, se não for essa a questão, se o teu cônjuge, teu ex-cônjuge não te perdoar, você vai estar introduzindo outra carne. Aí vão ser 3 carnes. Se vocês entenderam essa questão de contaminação, por isso que o Senhor fala que é a abominação, porque contamina, entra outra carne na relação. Aí não são 2, vira 3 carnes. Entendeu? Por isso que contamina. Para o mundo é uma coisa. O mundo não entende essas questões. Mas nós, como igreja, como povo do Senhor, temos que entender e temos que zelar por isso. A gente não pode fazer só o que é conveniente, só o que é agradável, só o que os pastores acham que vai estar de acordo lá com as doutrinas da sua placa de igreja. Aqui, esse mesmo texto de Mateus 19, ele vai ser complementado, olha para você ver, em Mateus 5. Olha aqui, é o mesmo contexto. O Senhor está falando lá no Monte das Oliveiras, naquele sermão, né? Aquele sermão maravilhoso das bem-aventuranças. É um contexto um pouco anterior. E depois, bem depois do seu ministério, os fariseus, eles se aproximam do Senhor Jesus para provar, colocar ele à prova. Então são o mesmo contexto, os mesmos tipos de ensino, porém em tempos diferentes. Olha para você ver o verso 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Lei de Moisés. Deuteronômio 24. 24, do 1 ao 4, tem esse preceito que Moisés passou para o povo. Eu, porém, lembra que eu expliquei para vocês? O que ele está falando aqui é a partir de agora, eu vos digo a partir de agora. Só que esse a partir de agora é o que ele falou no próprio contexto, quando ele rebateu o argumento, ele contra-argumentou com Gênesis 2, verso 24, que ele fala lá da criação. Quando o homem e sua mulher, quando Adão e Eva, eles uniram, eles tiveram relações sexuais, eles se tornaram uma só carne, um só corpo. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, olha para você ver o exceto aqui aparecendo, ó, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, tá vendo? Essa exceção, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. É bem claro isso aqui, ó. Não tem como rodear, não tem como filosofar aqui no texto. Não precisa de grego, não precisa de tradução do original, está bem claro. Aí vem aquele outro lado extremo que diz que não se pode separar, não há condição nenhuma, não há embasamento, não há lei, permissão nenhuma para se separar, o outro lado extremo, porque eles pegam essa parte de Marcos 10, do 1 ao 12, que vai falar do mesmo contexto, só que aqui em Marcos, quer ver aqui nessa parte aqui, ó. Portanto, ao verso 9, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério.
Então, se um ou outro se separar, comete adultério. Aqui você viu que não tem a exceção? Não tem a parte do porém, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, não sendo em caso de relações sexuais ilícitas. Então, quando eles olham só para esse contexto aqui, você pode fundamentar que o Senhor Jesus não está permitindo em momento algum a separação. Então, se você só olhar por esse lado, está julgando um fardo que o Senhor Jesus ele não colocou. Vocês lembram que eu disse para vocês que em 1 Coríntios 7, a partir do verso 10, Paulo ele instrui que se o casamento ele não estiver dando certo, você pode separar do seu cônjuge. Só que essa separação, irmãos, ela é um pouco diferente dessa questão de traição. Se você não estiver dando certo com seu cônjuge, você pode separar, se apartar dele. Você separa, mas você não pode arrumar outro companheiro ou companheira. Você não pode casar de novo. Você vai se apartar dele. E se porventura tudo der certo, você pode reconciliar. Se ele não tiver, olha para você ver, se ele não tiver contaminado a carne, ou se ela não tiver contaminado a carne, se os dois forem cristãos, e se um ou outro não tiver contaminado a carne, e essa tempestade, essa turbulência, os ânimos se acalmarem, e se eles decidirem que querem voltar, podem voltar, se ambos não tiverem contaminado a carne. Pode se reconciliar um com o outro. Esse é a instrução de separar nesse contexto, de se apartar um do outro e depois fazer as pazes. Mas se o cristão, o lado cristão se separar e o outro não for cristão, ou que seja também, mas se esse lado que ficou, ele contrair novas núpcias, olha para você ver, estão separados, ó. E se o outro lado contrair novas núpcias, se achar alguém e dormir junto e tiver relação sexual, esse lado aqui está liberado para casar de novo. Você percebe? Esse lado aqui que ficou, vamos dizer assim, como um eunuco, ficou casto, né, com celibato, ficou guardando a sua carne, não contaminou a sua carne, o que eu quero dizer. Quando o outro lado contaminar, você vai poder ter uma nova núpcia, você vai poder casar de novo. Então são esses pequenos detalhes que têm que ser observados, correto? Então vamos aqui ler o texto para vocês entenderem direitinho. 1 Coríntios 7, a partir do verso 10. Paulo diz assim: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. A mulher não pode separar do marido. Por quê? Porque a mulher está ligada ao marido pela lei. Lembra? A mulher está ligada ao marido pela lei. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Ó, se, porém, tá vendo? Ele está falando, não pode separar. Não pode. Mas olha para você ver o caso. Se, porém, ela vier a separar-se, olha só, eu vou sublinhar aqui para vocês. Ó. Se, porém, vier a separar-se, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Então, ela não pode casar. Aqui, ou ela ou ele, tá bom? Vale para os dois. Que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Ó, reconcilie com seu marido. Essa é a condição, que se reconcilie com seu marido. Se vier a separar,
não case. Ou volta os dois. E que o marido não se aparte de sua mulher. Mesma questão. Se vier a apartar, se vier a separar, que não case. Ou que se juntem novamente. Olha para você ver. Verso 12. Aos mais digo eu, agora a opinião, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então você se consentiu, não é para abandonar. E a mulher que tem marido incrédulo, tá vendo? O homem que tem mulher incrédula ou a mulher que tem um marido incrédulo. E este consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Agora olha o mas. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Então deixa ele se apartar, ou ela se apartar, o incrédulo. Deixa ele se apartar. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aí cai naquele mesmo contexto. E olha para você ver. E se esse incrédulo ou incrédula se apartar, brevemente eles vão contrair novas núpcias. E se eles contrair novas núpcias, você, o homem ou a mulher crente, vai poder contrair novas núpcias também. Então, somente nesses casos em que você poderá casar de novo. Não é uma bagunça igual aquele Kleber Lucas, aquele músico, que para mim este homem, se ele não se arrepender dos seus pecados, ele é um candidato para até o lago de fogo. Não só ficará fora do reino milenar do Senhor, como igreja, como rei e sacerdote, mas como será provavelmente condenado até ao lago de fogo. E tantos outros que fazem a mesma coisa. Casa, descasa, o pastor Caio Fábio também é o mesmo que está nesse grande pecado. Tem vários outros. E, de forma geral, muitos da igreja também casa, descasa, vive do jeito que quiser. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, irmãos, que nós podemos sanar essas dúvidas para vocês. Então é isso, o estudo de hoje é esse. Se vocês tiverem gostado, deixa o gostei. E eu peço para vocês compartilharem também os nossos estudos nas redes sociais para que o canal possa crescer e possa chegar a mais irmãos, a palavra possa espalhar com mais facilidade. Se vocês não tiverem inscrito, eu peço para vocês considerar a inscrição, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor, até o próximo estudo e Shalom!